Isso não é uma pergunta. Isso é uma conferência. É uma conferência, né? Então, assim, eu tenho minhas questões. Eu entendo algumas posições e eu acho que o que eu posso apresentar para vocês exatamente é a tensão disso. Não vou colocar, eu não tenho uma opinião fechada, né? A psicanálise não é institucionalizada, essa é a primeira pergunta, né? Assim, principalmente por conta do desejo do Freud. Pega lá a questão da análise leiga, né? Assim, que é quando Freud faz um texto apresentando porque isso foi exatamente numa situação de um conflito que tinha acontecido ali social. Acho que foi o Otto Rank, que ele não era médico, ele era psicanalista, mas não era médico. E aí um paciente, acho que processou ele, e o Freud interviu com esse texto, inclusive, assim. Porque se dizia, bom, se ele não é médico, é psicanalista, esse cara é um charlatão, né, assim. E aí o Freud escreve esse texto, é um texto grande, imenso, assim, mas ao mesmo tempo extremamente gostoso e confortável, porque é um texto para leigos, e ele está discutindo o fato de que a psicanálise não é uma prática da medicina. Ela é uma prática daquele que faz análise e caminha pelo caminho da formação da psicanálise. E aí, isso já... que faz análise, né? Isso, que é a partir daí que a gente começa a questão com a psicanálise, né? E aí, nesse sentido, não daria para institucionalizar e dizer, tem que ser dessa forma, e esse é um modelo de funcionamento da psicanálise. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi o Lacan, que bateu de como a Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, estava criando um modelo muito formatado, o modelo já é formatado, né, assim, de formação do psicanalista, com carga horária assim, tem que ter um curso de tanto tempo, tem que fazer análise didática com tanta carga horária, sei lá o quê. E aí o Lacan entra em cima disso para dizer, não é assim, a formação do psicanalista tem a ver com a sua análise, sustentando o mesmo ponto do Freud ali. E não a análise de tantos anos, mas uma análise em termos de uma insistência para poder construir alguma coisa de singular ali. Então, hoje o que a gente tem, em termos gerais, é uma parte... todo mundo que está ligado à IPA tem uma leitura sobre a institucionalização e quem está ligado aos movimentos lacanianos tem outra leitura. Em termos de problema, o que vai acontecendo é que, como a psicanálise não é institucionalizada, muitas pessoas geralmente relacionadas a questões religiosas, porque, bom, os grupos religiosos têm muita força, não todos, nem todos querem, né? Tem uns que são bastante respeitosos, éticos, cuidadosos, mas tem alguns que querem lucrar, querem dinheiro, e aí vão procurar meios de, né? E aí saiu um projeto, inclusive muito recentemente, de tentar institucionalizar a psicanálise como profissão, com sindicato, com sei lá o que, e aí quem é que ia coordenar isso? Os grupos religiosos. Né? Então isso é um problema. Né? Então isso é o estado do momento. Assim, em termos de minha opinião, eu acho que o fato da psicanálise não se institucionalizar dá abertura para a criação de anomalias. O que são anomalias? Perturbações e coisas das mais diversas possíveis e bizarras possíveis. Tanto boas, porque nem toda anomalia é ruim, quanto ruins, porque tem anomalias que são muito graves. Né? A gente vê aí na internet, vê um tanto de coisa, pessoas divulgando coisas que a gente fica assim, minha nossa, né? Junta, sei lá, psicanálise, coach, PNL, né? Tudo junto, assim. Então, não são a mesma coisa, não são a mesma proposta, não estão ali com a mesma intenção, enfim, né? Então, eu acho que de um lado cria anomalias. E isso pode ser muito ruim, a gente tem que bancar isso. De outro lado, se institucionalizar, a gente cria um negócio muito fechado e obsessivo. E aí vai virar uma formação dura. E aí morre a psicanálise também. Então, embora eu acho que cria anomalia, me parece que o campo, e aí é isso que eu fico tentando entender para lidar com isso também, prefere manter desse jeito e lidar com as coisas boas e ruins que estão vindo, porque a vida diz respeito a isso. Não é só a psicanálise, vamos ser sinceros, assim, a psicologia é institucionalizada e tem um monte de psicólogo fazendo merda. Então não tem a ver, a institucionalização não vai salvar a qualidade, entende? Entretanto, não institucionalizar evita entrar numa padronização. Então, né? Então, tem psicanalistas, tem psicólogos, tem médicos, tem vários profissionais que mesmo de um jeito ou de outro fazem merda. Então, a merda não vai ser salva se estiver institucionalizando. Acho que é isso, assim, né?
Então, é mais assim, suportar um pouco esse mal-estar. Sobre essa questão que você trouxe de psicólogos indo para a justiça, em termos de... acho que nem precisa ir com a psicanálise, porque a própria psicologia, como um todo, não aceita, não topa essas ideias, nem o Ministério da Saúde, nem a Organização Mundial de Saúde está entrando mais nisso. Assim. Essa já é uma questão com o campo psicológico como um todo, o campo psíquico. Né? Então, a psicanálise entra em algumas, assim, eventualmente ela participa de algumas discussões junto com a psicologia, eventualmente não. Tem alguns discursos que ela converge, tem alguns discursos que ela não converge. Nesse caso da reorientação sexual, eu acho que a psicanálise converge com a psicologia, né? Assim, então, seria estranho ver psicanálise propondo isso, o que não significa que não há psicanálise propondo, né? Assim, o que Oi? Então volta para as anomalias, né? Sim, exatamente. Isso acontece, gente. Assim como tem médicos que são assim, advogados, juízes, né? A formatação é porque a gente acha, de algum modo, que a formatação, a padronização pode garantir uma qualidade étnica, nossa, já estou entrando em questões raciais, ética, científica, isso... Acho que pensando bem aqui no que eu estou falando, é exatamente isso. Porque a gente pensar as questões de eugenia no passado, era isso, né? Vamos fazer todo mundo da humanidade seja de um certo jeito, certo tamanho de cérebro, vamos colocar num formato padrão, porque isso garante qualidade, garante... Né? E não é isso que a gente está discutindo, não é isso que vai fazer a humanidade se construir. Eu gosto muito da ideia do Camillian, assim, por isso que eu uso o nome anomalia, pensando inclusive nele, assim, porque... A anomalia faz parte do que permite a qualquer espécie se desenvolver de novas formas, ou não.